Oi, turma. Do livro O Evangelho Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 16, Se não foi pecadora, como ficam agora os escritos mediúnicos sobre ela? Na segunda parte, relaciono abaixo as comunicações mediúnicas sobre Maria Madalena. Destacarei em negrito as mensagens que, ao meu ver, merecem reinterpretação com base nas informações atuais. No primeiro item, Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, capítulo 92. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria, e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre, primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdala, houvera transformado a sua, à luz do Evangelho Redentor. No segundo item, Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, capítulo 35. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsediada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No item 3, a religião dos espíritos, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, capítulo 11. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição obsediada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. No quarto item, Religião dos Espíritos, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, capítulo 52. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho do soerguimento moral das trevas para a luz. No quinto item, Seara dos Médiuns, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, capítulo 4. Maria de Magdala, tresmalhada na obsessão, recupera o próprio equilíbrio e, apagando-se na humildade, converte-se em mensageira de esperança e ressurreição. No sexto item, Livro da Esperança, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, capítulo 4. Desejando exalçar a missão da mulher, não vacila em estender mãos amigas a Madalena, reconhecidamente dominada por 7 gênios sombrios. No sétimo item, Justiça Divina, Chico Xavier, capítulo com Emmanuel, capítulo Oração na Festa das Mães, que restauraste o equilíbrio de Madalena. No oitavo item, Roteiro, Chico Xavier, Emmanuel, capítulo 15. Usa a bondade fraternal para com Madalena, a obsediada. No nono item, Roteiro, Chico Xavier, Emmanuel, capítulo 15. Maria de Magdala, embora os equívocos sucessivos após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza e tornou-se um símbolo da vitória da razão sobre a paixão. No décimo item, Luz do Mundo, Divaldo Pereira Franco, Amália Rodrigues, no capítulo 1. Ou a obsediada de Magdala, que rompeu em definitiva a noite interior para que a sua luz a incendiasse por dentro, aurindo nele o combustível que a manteria em claridade contínua até a vitória final. No 11º item, Boa Nova, Chico Xavier, Humberto de Campos, lição 20. Vejamos agora alguns excertos.
dessa mensagem que mostra Maria Madalena prostituta. No final deste livro, anexamos a mensagem integral. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino não longe da vila principesca, onde vivia entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos. Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça, sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. Decorrida uma noite de grandes meditações, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar lapidação na praça pública. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Se necessário, saberia renunciar a tudo que lhe valiam as joias, as flores, as raras, os banquetes suntuosos, se ao fim, se tudo isso conservava a sua sede de amor. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Humilde sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale através das estradas ásperas, afastando-se de misérrimas choupanas. Antes de expender qualquer comentário sobre as mensagens arroladas acima, deixo claro que creio na honestidade do médium, tanto quanto nos espíritos que transmitiram essas comunicações. Meu objetivo, em hipótese alguma, é de denegrir ou colocar em dúvida a ímpar mediunidade de Chico ou de Divaldo Pereira, nem muito menos suspeitar da honestidade dos espíritos comunicantes sobre Maria Madalena. As mensagens foram inspiradas e, como afirmou certo escritor, os espíritos também fazem literatura e toda literatura tem sua história. O que trago à reflexão para pensarmos, ele não coloca em dúvida não, eu que coloquei. O que trago à reflexão para pensarmos juntos é quanto à verdade histórica. Não é verdade histórica. Desculpa, autor, mas a verdade histórica ela também vai ser de acordo com aquele que conta. Muitas comunicações estavam calcadas, como diz Kardec, em conhecimentos pessoais. Eles não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que seu saber era limitado ao grau de adiantamento e que sua opinião tinha apenas o valor de uma opinião pessoal. Discordo. Informaram com base no que tinham em mãos, nos evangelhos canônicos e nas lendas, nos mitos e nas interpretações equivocadas da Igreja sobre Maria Madalena. Não. Gente do céu. Eu não vejo a hora de acabar esse livro. Já reportei a Lourdes de forma parcial, mas vale a pena repetir a título de exemplo o célebre caso da mulher adúltera. Quantas mensagens foram inspiradas nesta figura, mas pesquisas fidedignas demonstram que ela não foi pronunciada por Jesus. Trata-se de um acréscimo. Essa mensagem foi inserida no Evangelho após o Concílio de Nicéia, no século IV, por algum copista. Você sabia disso? Conforme análise nos manuscritos, até aquela data a mensagem não fazia parte do Evangelho de João e de nenhum outro evangelho, mas o conteúdo moral dessa história é válido e serve de pano de fundo para tantos outros ensinamentos.
Eu mesmo, por gostar da mensagem, a uso porque traz um excelente conteúdo moral, não como fato histórico, verdadeiro, mas como uma história, da qual se pode extrair sua essência. Quantas histórias fábulas que as professoras contam em suas aulas aos alunos com o objetivo de extrair um fundo moral? Você também deve se lembrar de algumas, não é mesmo? Emmanuel mesmo escreveu de forma extraordinária sobre essa história. Assim, se a informação é falsa, por consequência, toda reflexão calcada nela está sob suspeita. Ora, se a fonte de informação que instrutores espirituais detinham não somente ao que sabemos hoje, certamente o que foi vazado pela mediunidade sem qualquer acusação de desonestidade, longe disso, está eivada de dúvidas. Assim, inúmeras mensagens mediúnicas falam sobre Maria Madalena calcada nas informações de então. Não resistem às descobertas atuais. Ensina Kardec que o espiritismo avançado com o progresso jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Achei. Nada é perdido. Olha, gente, sabe quando vocês entram num pesqueiro, falam para vocês assim, olha, dentro desse pesqueiro tem peixes enormes. E você vai na seca para você ter aquele peixe enorme na tua isca, né? Você pegar o peixe enorme. Aí você fica lá o dia inteiro, né, tentando pescar o peixe enorme e esse peixe enorme nunca vem. Mas aí vem um peixe dourado, que ele é pequenininho, mas o valor dele é tremendo. E é uma coisa que você não esperava? Pois é, eu acabei de receber esse peixe dourado na minha mão. Eu estou livre inteiro, não escondo isso de ninguém, e o autor que me desculpe, porque assim como ele fala que não está fazendo crítica, que ele também não está levantando dúvidas, que ele também não está impondo, então eu também vou dizer que eu não tenho nada contra o autor, eu não conheço, não sei nem quem ele é, eu peguei o livro pela internet, pelo nome do livro, que agora eu já aprendi também com este livro que não pode ser assim. A gente tem que pegar sabendo quem é o autor, qual é a intenção dele, uma coisa que eu sempre ensinei para os meus alunos, mas chegou na hora eu mesma não fiz. Né? Se você quer ler algo de alguém, primeiro saiba quem é essa pessoa e quais são as intenções que geralmente ela tem. Eu não conhecia nem o autor e nem de onde veio toda essa pesquisa dele aqui. No fundo, é um livro gnóstico que tenta colocar uma série de dúvidas em relação a todos, mas que também não traz nada de novo para a gente, pelo menos até agora não. Então, o que foi que eu pesquei? O peixinho dourado aqui desse texto. Ele faz assim uma série de críticas em relação às comunicações, sim. Ele faz uma crítica, ainda que seja sutil, ainda que seja algo assim bem superficial, ele está criticando sim, porque ele coloca que todo o conhecimento que a espiritualidade trouxe aos médiuns era um conhecimento baseado em obras canônicas e não na sua própria vivência. Só que, para quem é da doutrina espírita, a gente sabe que o espírito, ele não é aquele cara que está preso às obras canônicas ou gnósticas ou qualquer outro tipo de obra, porque o espírito reencarna várias e várias e várias vezes. E quem garante que esses espíritos comunicantes não viveram na época de Jesus, não conviveram com as situações? Quem garante isso? Aqui, ele não acrescenta em absolutamente nada quando ele diz que tudo que é trazido pelas comunicações estão baseados nas obras. E se as obras que estão aí, elas são reais e os espíritos estão somente confirmando que aquilo foi real? Então, ele deixa para a gente dúvida no canônico, ele deixa dúvida dentro da doutrina espírita, mas e ele? O que ele prova? Nada. Mas aí o peixinho dourado que eu pesquei aqui, que eu encontrei aqui.
Eu tenho visto, eu fuço a internet demais, eu tenho tempo para isso e eu estudo demais, eu não sei muita coisa, mas eu tô lá sempre, né, fuçando e tentando entender algumas coisas. E ele colocou aqui um ponto que ultimamente eu tenho visto assim alguns caras, algumas pessoas que se dizem da doutrina espírita, mas não são, estão infiltrados dentro da doutrina espírita, querendo fazer as suas reformulações, as suas readaptações, as suas transformações de acordo com a época em que nós vivemos. Ora, nós não temos época, o espírito não tem época. Nós fazemos lições de tempos em tempos. Ou seja, falam muito assim, os tempos são outros e as táticas, os recursos e os assuntos têm que ser outros. Não. Eu sou professora de ensino fundamental. O meu aluno passa pelo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, para depois ele ir para o ensino fundamental 2. Então, no fundamental 1, a alfabetização no primeiro ano. A alfabetização no primeiro ano é a mesma alfabetização desde que o mundo é mundo. Pode mudar alguns recursos, sim, para adaptar melhor o aprendizado do aluno, as suas deficiências, as suas dificuldades. Hoje nós temos um grau de autismo muito alto dentro das escolas, nós temos o síndrome de Down, nós temos alunos atípicos que em 1970 não tinha, porque havia escolas especializadas para essa turminha e eles não entravam numa escola regular. Então hoje o professor de primeiro ano, ele vai ter que estudar, além da parte educacional, ele vai ter que estudar a parte clínica, porque o governo joga alunos atípicos numa sala de aula e o professor não sabe o que fazer. Então, para aqueles alunos vai ter aula, ainda que seja o tema alfabetização, ainda que seja o ano inteiro babebibobu, para aqueles alunos atípicos o recurso é completamente diferente do que os outros que são típicos. Aí o que acontece? O aluno vai, faz o primeiro ano inteiro e não consegue aprender, não se alfabetiza. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar no primeiro ano e se alfabetizar. Ele vai ter que fazer a mesma coisa várias vezes, não importa o tempo. Não importa se é 2000, se é 2050, não importa se é 1970. Ele tem que voltar lá no primeiro ano. E ele vai ter que fazer todo o trajeto do primeiro ano novamente. Ou seja, a história pode se repetir? Pode. A Patrícia pode viver se eu não aprender agora, ser uma pessoa melhor, perdoar, ser uma pessoa mais ativa, ser uma pessoa mais caridosa. Se eu não aprender a desenvolver o que eu tenho de bom e levar isso às pessoas e trancar isso no meu egoísmo e ser a toda poderosa dona da razão, orgulhosa, se eu não me desenvolver, eu posso voltar lá na época das cavernas? Posso. O meu espírito vai ser selvagem? Não. Meu espírito já aprendeu a ser a Patrícia de hoje. Porém, aquela história da caverna pode se repetir. Então, por que que a história de Maria Madalena ela não pode ser do jeito que foi contada? Que importa se ela saiu de um livro canônico, se ela saiu de uma comunicação mediúnica, a história dela tem que ser mudada? Justamente porque hoje é 2026? Não, a história dela é a história dela. E vai se repetir até o ano 3000, 4000, 5000 e assim por diante. Porque é a história dela. Ah, mas não tem como provar. Por que não tem como provar? Porque está num livro canônico. Mas o livro canônico foi reforçado pelas comunicações mediúnicas. Daí você já não tem uma ideia de que pode ter sido uma verdade? O espírito comunicante é um espírito limitado. Não, senhor. Os espíritos que deram as comunicações a Allan Kardec eram espíritos superiores. Ou seja, eles não ficaram sentados na frente de um livro, lendo o livro e reproduzindo aquilo que eles entenderam, como a Patrícia faz todo dia. Eles não eram limitados. Pelo contrário, como espíritos, eles têm uma visão completamente ampla do passado, presente e, inclusive, futuro. Só que o futuro que eles têm é limitado porque depende muito do nosso livre-arbítrio, o que nós vamos fazer, se nós vamos fazer certo ou errado. Eles podem falar, Patrícia tem como terminar essa vida numa cama com câncer, mas a Patrícia mudou o trajeto dela, a Patrícia começou a fazer coisas diferentes, então ela não vai mais ter câncer. É assim que funciona a espiritualidade, eles não são baseados em livros, eles não são baseados em fatos daquele local limitado. A visão espiritual é completamente ampla. E os espíritos que deram comunicação nas obras de Kardec eram os espíritos superiores. Eles podiam não ser perfeitos, mas eles estavam fazendo um trabalho que era direcionado, que era acompanhado pelo nosso co-criador, pelo nosso Jesus.
Será que Jesus ia deixar fazer uma obra meia boca? Será? A Bíblia não é uma meia boca. A Bíblia, ela também é uma obra que tem que ser respeitada. Porque ela, por mais que haja erros, direcionamentos, por mais que tenha ali um contexto de época, né, o que pode ser colocado, o que não pode ser colocado mediante alguns homens que tinham intenções, tem um fundo moral dentro da Bíblia que código de conduta, de moral, de princípio, nenhum a gente vai encontrar. É o mais completo de todos. Então nós não podemos duvidar assim tanto ao chegar do ponto de falar assim, então tudo que nós vivemos até aqui sempre foi uma grande mentira. Aí eu falo que eu peguei o peixinho dourado porque através dessa frase aqui eu tô cansada já de ouvir isso, gente. E eu não sou a dona da razão não, mas isso aqui eu não engulo. E eu não sei o porquê. Eu não tenho base teórica, eu não tenho como eu posso falar, um estudo profundo para dizer que isso daqui é deturbado, não, porque chego a ficar até um pouco nervosa assim em relação a isso aqui, porque as pessoas estão usando essa frase de Kardec, interpretando da sua maneira, para poder fazer uma revisão, uma modificação, inclusive nas obras de Kardec, que eu acho um tremendo desrespeito. Olha o que está falando aqui. O Espiritismo avançando com o progresso jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Aí tem muita gente que pega essa frase, que é o meu peixinho dourado, e vai lá e faz uma revisão nas obras do Chico Xavier, faz uma revisão nas obras do Allan Kardec e fala coisa nova no pedaço, interpretação nova no pedaço. Allan Kardec, na época que viveu, não sabia disso, então ele escreveu dessa forma. Gente, é uma tremenda falta de respeito, né? Quer interpretar do seu jeito? Eu respeito porque eu também interpreto do meu, às vezes a gente interpreta certo, às vezes a gente interpreta errado. Beleza, nós estamos aprendendo a interpretar. Agora, querer mudar o que foi feito por espírito superior, querer mudar aquilo que foi feito, um trabalho sério, e que não foi feito com qualquer um, não foi pegar uma Patrícia da vida, vamos aqui, vamos fazer um livro, senta aqui, vamos fazer um livro, o que você acha? Não foi a base de achismo, não foi a base de, vamos contar historinha para ter fundo moral. Pô, é um trabalho sério. A codificação é um trabalho sério. Aí eu pego pessoas infiltradas dentro da doutrina espírita, faltando com respeito com as obras, faltando com respeito com Chico Xavier, dizendo que ele foi uma fraude. Esses dias eu peguei um cara lá que ele já mudou de profissão mais do que ele muda de roupa. Profissão não, de religião, mais do que ele muda de roupa. O cara ganha dinheiro na internet para poder falar mal de religião. Cada vez que ele vai para uma, ele mete o pau. Vai para outra, ele mete o pau. Ele pinta a cara dele, depois ele tira as pinturas que ele pinta lá. Sabe? É um cara completamente desequilibrado, dando opinião sobre religião. Se ele não tá feliz com ele mesmo, ele vai estar feliz com religião? Já começa por aí. A gente já olha assim que a pessoa não oferece nenhum tipo de seriedade naquilo que fala. Uma pessoa que segue uma pessoa toda torta daquela ali, são dois cegos caindo no buraco. Desculpa, a gente não tá aqui para julgar ninguém, mas eu fico nervosa de ver que tem gente atacando e o que é pior, tem gente aceitando os ataques. Aí dentro da doutrina eu tenho visto muito espírita que diz ser da doutrina espírita, mas não é. Aí a pessoa fala assim, é mesmo, dentro da doutrina espírita nós estamos ficando engessados. Porque aqui tem que ficar estudando, tem que ficar ali. Allan Kardec não diz que a gente tem que fazer o que a doutrina manda. A doutrina não manda em nada, ela não manda em nada mesmo. Tanto é que você só vai na doutrina se você quiser. Ela não vai na tua casa te buscar e te forçar a frequentar uma casa espírita. Só que ela fala o seguinte, a partir do momento que você quiser ser espírita, você tem que se preparar para a sua reforma íntima. E quando ataca a nossa reforma íntima, aí a gente quer contra-atacar. Você pode beber, mas será que você deve beber? Aí fica na tua consciência. Se eu beber, eu sei que eu tô indo no caminho errado. Mas na época do Kardec, eles bebiam vinho. Na época de Jesus, eles bebiam vinho. Então o que tem eu também beber alguma coisa com álcool?
Os tempos hoje são outros, não é vinho. Hoje eu posso beber, sei lá, conhaque, eu não entendo nada de bebida, né? Então, assim, as pessoas pegam algumas situações, transformam elas em benefício próprio. Eu tô entrando na doutrina espírita, mas ela é muito chata, né? Nossa, tem horário para tudo, tem que começar a palestra às 7h30. Então, 7h30 já tem que estar fazendo oração de começo. Aí a gente já tem que, 8 horas tem que terminar a palestra, 8h30 já tem que estar dando encerramento. Nossa, é tudo, né? Não pode passar um minuto, que coisa chata. Disciplina. Agora, lá onde a pessoa está acostumada, tem mais ou menos o horário que começa, mas não tem a hora para terminar. É de acordo com quando termina o trabalho deles. Aí eles querem trazer esse negócio para dentro da doutrina, porque os tempos são outros. Na doutrina, a gente não pode, né, acender uma vela. Poxa, qual é o problema? Acender um incenso, qual é o problema? Né? Isso aí não faz mal para ninguém. A doutrina não permite. A doutrina não tem ritual, não tem dogma. E ponto. Se você quer ritual e quer dogma, vá para onde tem. Mas a doutrina não tem. Você não tem que atacar a doutrina porque não tem. Eu vou ficar atacando a católica porque eles têm terço? Eu não gosto de ler terço. Eu não gosto de rezar terço. Nunca gostei. Eu saí da católica aos 16 anos rezando terço. Eu não gostava. Não me sentia bem, mas a minha mãe me colocou na católica, eu fui batizada, eu fui crismada, então fazia parte dos rituais, do dogma da católica que tem rezar terço. Eu não gostava, enquanto eu era obrigada, porque mãe obrigava, eu ia lá e fazia, mas só por obrigação. Agora, porque eu não gosto, eu vou falar para as pessoas, gente, aquilo é muito chato, não vamos fazer, para que aquilo, não serve para nada. Não, eu tenho que ter respeito, tem gente que lê aquilo, que reza aquilo com tanta fé, que é aquilo ali que salva a vida da pessoa, de sair de uma depressão, de buscar uma cura, de ajudar alguém através daquelas preces que, ainda que decorada e sucessiva, é vamos dizer assim, o amuleto que ela tem para sair de uma situação. E eu tenho que respeitar. Agora eu vou pegar uma pessoa dessa e falar assim, vem para a doutrina espírita, porque aqui não tem nada disso. A sua tá errada. Ou então eu entro na sua católica e falo, para com isso aí é tudo bobagem. Já pensou? Eu já fui um monte de igreja evangélica. Já pensou eu entrar na igreja evangélica, que eu já tive namorados evangélicos, então eu já entrei em igreja evangélica. Já pensou eu entrar em igreja evangélica e aí o pastor tá falando lá, vocês vão queimar no fogo do inferno, então vocês vão ter uma vida, vocês vão dormir o sono eterno. Aí eu lá no meio dos evangélicos eu grito, não pastor, os tempos são outros, existe reencarnação. Tá certo isso? Ou eu começo a frequentar uma igreja e começo a plantar isso na cabeça das pessoas. Esse pastor aí tá falando coisa ultrapassada, viu, gente? A gente precisa melhorar a cabeça desse pastor aí. Existe reencarnação, ele já não foi avisado ainda, ele tá ultrapassado. Os tempos são outros. Então agora eu achei, por isso que eu falei, o peixinho dourado. Eu tava doida pra achar essa frase, porque todo mundo fala, Allan Kardec diz que se aparecer coisa nova, a gente tem que fazer o que é novo. Aonde é que está escrito aqui que tem que fazer, que tem que modificar? E se a gente tiver que modificar, é uma revelação nova. Não é o que a Patrícia acha que é novo e que tem que mudar. Não é o que a Maria, que entra na casa espírita, que é tratada e depois fica lá querendo levar os rituais dela para dentro da casa espírita, porque ela acha que tem que mudar. São revelações novas, ou seja, nós estamos aguardando a espiritualidade chegar e falar assim, os tempos de Moisés era olho por olho, dente por dente. Foi baseado na primeira e na segunda revelação que Kardec falou isso aqui. Revelação. Olha a palavra, revelar. É espiritual, não é o homem que é todo atrapalhado que vai mudar o que está certo. Revelar. Primeira revelação, Moisés. Olho por olho, dente por dente, uma selvageria danada, então para conter tudo aquilo ali, não tinha lei que fizesse parar aquela selvageria. Então, quer dizer, se você me bateu, eu vou te bater também. É uma forma de conter o outro que vinha para cima. Aí vem Jesus depois, na segunda revelação, e fala, olha, eu não vim acabar com a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Ele não desrespeitou Moisés, ele não chegou lá e falou assim, Moisés tá todo errado. Não, 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 não. Jesus chegou lá e falou o quê? Vem cá. Agora nós vamos fazer ao outro o que a gente gostaria que fosse feito com a gente. Então agora a gente vai bater se a gente gostaria de apanhar. Você quer apanhar? Não, né? Então você também não bate. Ou seja, ele não mudou a lei.
Ele só deu uma adequada para aquele momento que já era um pouquinho mais suave. E vem o Espiritismo, terceira revelação, e fala o quê? Através da espiritualidade superior, não é qualquer espírito, não. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, não é fora da igreja, não é fora do padre, não é fora do pastor, não é fora do palestrante. Ninguém é culpado se você não evoluir, a não ser você mesmo. Ou seja, joga a batata na tua mão. Aquilo que você fizer vai ter consequência. Aquilo que você fizer fica no teu espírito por várias e várias encarnações. Se você fizer o bem, parabéns. Se você fizer o mal, você vai receber o mal. E pode ser na mesma proporção que você fizer. Ou seja, a caridade, o trabalho pelo próximo vai aliviando os seus defeitos. Vai transformando você num ser melhor. À medida que você vai ajudando pessoas, você vai sentindo alegria, você vai sentindo prazer de viver, prazer em continuar. Quanto mais você faz, mais você quer. Não tem limite. O meu pé, ele não anda direito, mas a minha cabeça vai em um monte de lugar ao mesmo tempo. Eu conheço 97 pessoas no celular, todo dia. Bom dia, gente. Hoje eu vou mandar uma mensagem para vocês. 97 pessoas todos os dias, eu sei o problema de cada uma, eu tento ajudar cada uma naquilo que eu posso, sentada aqui onde eu tô. E eu não sou o máximo, não. Isso daí é uma coisa que você vai plantando todo dia, você vai direcionando isso na sua vida. E eu não pego nada de ninguém, eu vou ajudando, eu vou auxiliando. E quanto mais eu auxilio, quando uma pessoa vira para mim e fala, Patrícia, aquela conversa que a gente teve, Patrícia, aquilo que você exemplificou, Patrícia, aquilo que a gente pensou em fazer junto, pô, é a melhor coisa do mundo. É trabalhar, trabalhar, trabalhar pelo bem comum. Nós estamos em outra revelação, é essa, fora da caridade não há salvação. Aí vem gente e fica achando que trazer o que ela pensa lá na religião dela, dentro da minha religião, vai funcionar porque os tempos são outros. Tá aqui. Se alguém tava nessa, o centro espírita, a doutrina espírita engessa a gente, não engessa coisa nenhuma, não. Mas a gente tem que... O Allan Kardec falou que se aparecesse coisa nova, a gente tinha que aproveitar coisa nova. Esperar a revelação. Pode vir a quarta revelação, pode vir a quinta revelação, pode vir a 20ª revelação, mas não veio nada ainda. O que veio foram orientações espirituais para você agir de acordo com o teu coração na caridade humana, na caridade com as pessoas. E não de você ficar transformando aquilo que ainda serve às pessoas. Eu vi essa semana numa palestra que eu dei, uma senhora, depois que eu desci do púlpito, essa senhora veio em mim e falou assim, Patrícia, nós precisamos de pessoas que subam ali e falem como você falou. Eu falei assim, eu tenho um jeito meio tosco, meio ignorante, né? Ela falou assim, não, mas é assim, desperta, acorda, né? A gente precisa muito disso, porque enquanto você estava falando, eu estava entendendo tudo aquilo que você estava falando. Não é que a gente não tem que ter educação, não é que a gente não tem que ter moldes, né? Que a gente não tem que ter aquele lado formal, cada um é do jeito que é. Mas tem muita gente, muita estampa dentro da doutrina espírita, muita estampa, sabe? Muita coisa assim, falando muito bonito, palavras muito difíceis, mas com um fundo de até tirar a moral da doutrina. Eu tenho visto muito isso. Pessoas dentro da doutrina que não trabalham pela doutrina, mas trabalham pelo brilho próprio, né? Com aquele extremo de educação, né? Como diria minha avó, por fora bela viola e por dentro um pão bolorento. Então, assim, eu tenho muito receio dessa frase aqui. Esse autor, ele me ajudou demais hoje, porque essa frase aqui é a frase que muita gente sem escrúpulo nenhum está utilizando para modificar a doutrina espírita. Se a pessoa não está feliz com a doutrina espírita como ela é, eu sugiro que ela procure uma outra doutrina, que ela procure uma outra religião. Todas são válidas, todas são ótimas, todas vão levar para Deus. Patrícia, outro dia você falou que até aquele que bate o tambor ou que sacrifica um animal em razão do demônio, esse aí também está procurando Deus? Tá, ele está procurando uma divindade. Não importa que o Deus dele ainda esteja, o Deus da maldade, que ele ainda cultue isso dentro dele, a maldade. Um dia até esse daí ele vai entender que o melhor caminho é a bondade, mas é ele que vai despertar.
Não sou eu que vou lá na religião dele e vou falar para ele assim, olha, para de matar bicho porque isso aí não precisa. Se ele acha que isso é o caminho, deixa ele fazer o que ele acha certo. O que eu não quero é que ele traga o bicho dele para dentro da minha doutrina, para matar bicho na minha doutrina. Essas coisas não podem acontecer. Eu posso ter amizade com todas as pessoas e tenho. Todas de diversos tipos de religião, diversos tipos de crença. Mas eu jamais vou impor a mim a alguém, ou então eu vou aceitar que alguém venha impor a mim. Ou plantar dúvidas da minha. Que a gente começa a modificar a forma de pensar da nossa religião quando começam a plantar dúvidas dela. Ou você é, ou você não é. Ou você defende a bandeira, ou então você pula fora. Ninguém é obrigado a ficar. Não é verdade, gente? Ah, desculpa se hoje eu fui um pouco mais ríspida, mas é o que eu penso, né? Então, quando eu vejo pessoas assim, a doutrina enrijece. Enrijece nada. Engessa, não engessa nada. A doutrina simplesmente ela é, dentro do que nós acreditamos da doutrina espírita, a terceira revelação. E se tiver a quarta revelação, virá pela espiritualidade superior. Não é alguém que leu uma obra canônica ou gnóstica que vai chegar aqui e vai, eu estou reproduzindo. Isso daí a gente deixa para os humanos que são limitados, não é verdade?